Bom, nosso grupo vai falar sobre o licenciamento ambiental. Eu sou o Matheus. Eu sou a Amanda. Eu sou o Bruno. E eu sou a Isabela. Agora a gente vai explicar um pouco mais sobre o que é o licenciamento ambiental, que é uma exigência legal instituída pela Política Nacional do Meio Ambiente, que consta na Lei Federal número 6.938, de 1981. Aqui estão sujeitos todos os empreendimentos ou atividades que empregam recursos naturais ou que possam causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente. O objetivo dele é expedir um ato administrativo chamado licença ambiental, que é através da qual o órgão competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle que deverão ser obedecidas pelo realizador da atividade. Aqui a gente tem os tipos de licença ambiental que são previstos na resolução número 187 do CONAMA, que seriam a licença prévia, que é concedida na fase do projeto do estabelecimento, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condições a serem atendidas nas próximas fases do licenciamento. Temos também a licença de instalação, que, como o nome já diz, ela autoriza a instalação do estabelecimento, de acordo com os projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condições. E também a licença de operação, que autoriza a operação da atividade, após a verificação do cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condições determinadas para a operação. Aqui a gente tem também uma licença prevista na resolução número 350 do CONAMA, que é a licença de pesquisas sísmicas, a LPS, que autoriza pesquisas sísmicas marítimas e em zonas de transição, estabelecendo todas as condições a serem observadas pelo realizador da atividade. Aqui a gente tem uma imagem de um esquema para entender melhor como funcionam as etapas para conseguir a licença ambiental. Temos a licença prévia, licença de instalação e licença de operação, que já foram explicadas. E também o relatório de acompanhamento ambiental, que seria acompanhar a obra após a licença de operação, tendo relatórios durante a obra do empreendimento junto ao órgão ambiental. E quem falou, continuando sobre o assunto, né? Quem realmente precisa de licenciamento ambiental? É necessário todo empreendimento ou atividade que causa impacto ambiental e polui. E como saber se o empreendimento está sujeito ao licenciamento ambiental? Segundo a resolução do CONAMA número 237/1997, existem alguns exemplos de empreendimentos, como mineração, indústrias, distritos industriais, atividades agropecuárias, e dentre outros que estão também nessa resolução. Se não tiver o licenciamento ambiental, o que acontece? De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, a Lei Federal 9.605/98, diz o seguinte: construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar empreendimentos sem a licença ou autorização ambiental constitui crime ambiental. Além disso, se uma empresa passar a trabalhar em suas instalações sem os devidos laudos e licença, está correndo o risco de ter que parar totalmente e ainda pagar multas variando de acordo com o grau. E essas variações podem ser de 50 a 50 milhões de reais ter que pagar para o poder público. Bom, aí eu procurei dentro da Constituição Federativa do Brasil algo que falasse com relação ao meio ambiente. Daí eu achei aqui os artigos 1º e o 225º, é o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituem-se em Estado democrático de direito e têm como fundamentos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E também busquei, né, as esferas de quem compete o licenciamento ambiental. E aí, no órgão federal, compete ao IBAMA, no órgão estadual, compete o FEMA, que é a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, e o órgão municipal é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Esse Portal Nacional de Licenciamento Ambiental é uma ferramenta feita pelo Ministério do Meio Ambiente, que promove informações sobre os processos de licenciamento ambiental, mostrando como ele é feito, como foi feita a petição, quais foram os processos e assim por diante. Ele tem como objetivo a visibilidade pública desses procedimentos feitos pela gestão pública e, consequentemente, além dessa certa transparência, ele acaba potencializando o controle social, ou seja, acaba integrando a sociedade por meio dessa administração pública, com a finalidade de solucionar certas dúvidas ou até mesmo problemas referentes ao licenciamento ambiental no Brasil. Em 16 de abril de 2003, foi sancionada a Lei número 10.650. Essa lei é o motivo de existir o PNLA, que foi feito em 2005. Seu objetivo é dar atendimento e acesso ao público e às informações, dados e históricos referentes aos procedimentos ambientais, cadastrados nos órgãos e entidades públicas os quais estão registrados no Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o SISNAMA. Ou seja, essa lei acabou trazendo como consequência o PNLA, o qual facilita e sistematiza as informações ao acesso público, referentes ao licenciamento, feitas por todas as divisões do governo, tanto federal quanto estadual e o distrital. Aí tem o estudo do impacto ambiental em obras de infraestrutura. No caso das obras da construção civil e infraestrutura, como pontes, estradas, entre outros, esse estudo muitas vezes se faz necessário para conseguir o licenciamento ambiental. Essa análise deve prever os potenciais impactos das edificações quanto aos seguintes aspectos: a erosão, assoreamento, espécies nativas da fauna e flora, preservação de nascentes e recursos hídricos, ambientes frágeis como rios, lagoas, dunas, restingas, serras, entre outros. Para minimizar possíveis custos extras, é essencial realizar uma boa avaliação na hora de escolher o terreno onde a obra será executada. Assim, você pode garantir que a área não seja ambientalmente delicada. Em lugares assim, pequenas intervenções podem causar alterações significativas e irreversíveis no ecossistema. Alguns exemplos comuns são mangues, lagunas, matas nativas, em extinção ou não, encostas de morro e regiões de nascentes. No caso dos empreendimentos com significativo impacto ambiental, sujeitos à avaliação de impacto ambiental, quais os procedimentos necessários para a solicitação da licença ambiental? Nesse procedimento que visa a concessão da licença prévia, que é o LP, empreendimentos que são de baixo impacto ambiental, ele vai se inicializar com a protocolização do Estudo Ambiental Simplificado, o EAS, devido à baixa gravidade ao meio ambiente. Logo, irá ser um processo com pouca delonga, diretamente elaborado na FEPAM. Já os procedimentos que são de impacto ambiental maiores, para obter a concessão da LP, a protocolização será mais delongada, devido a possíveis estudos mais aprofundados do empreendimento, visando sempre o bem ao meio ambiente. Esses possíveis estudos são sempre solicitados pela FEPAM. Então, tanto no caso de grandes empreendimentos quanto nos de baixo porte, a primeira protocolização será o relatório ambiental preliminar, o RAP. Após essa análise, a própria FEPAM poderá solicitar estudos mais aprofundados sobre o impacto ambiental, denominado EIA, que normalmente ocorre mais em grandes construções. E para finalizar nosso trabalho, trouxemos mais uma dúvida que tínhamos, e é a seguinte: sempre que houver modificação ou implantação de algo na empresa, será necessário licenciá-la novamente, mesmo que já exista licença? E sim, é necessária sempre que houver modificação ou implantação de algo na empresa. É importante também verificar se a licença já incluiu as unidades e instalações existentes previstas nas plantas. E esse é o principal motivo de qualquer alteração que deve ser comunicada ao órgão licenciado.
É isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado.